Eu nunca imaginei que uma simples quinta-feira pudesse mudar tanta coisa na minha vida. Há anos eu tinha uma tradição com minha filha, Júlia, um jantar por mês, sempre no mesmo restaurante italiano do centro. Era o nosso momento, desde que fiquei viúva. Eu me sentia próxima dela, como se aquele ritual mantivesse viva uma parte da nossa família que já não existia mais. Quando acordei naquela manhã, eu estava animada. Passei o dia inteiro me preparando, escolhi com cuidado o vestido azul, que ela adorava, arrumei o cabelo com paciência, fiz as unhas com calma. Aos 63 anos, esses detalhes me davam alegria. Eu queria estar bonita, não por vaidade, mas por amor. Minha filha era o meu mundo. Pouco depois das 5h30, quando já estava colocando a bolsa no ombro para sair, o celular vibrou. Era uma mensagem dela. Mãe, vamos precisar cancelar o jantar. Pedro tá passando muito mal. Para esse vírus a gente remarca, tá? Fiquei um pouco desapontada, claro, mas também preocupada com meu genro. Respondi com carinho, mande emojis, desejei melhoras, tirei o vestido, coloquei meu pijama e pensei que aquela noite seria apenas de novela e pipoca. Mas uma inquietação estranha ficou me roendo por dentro. Talvez fosse intuição, talvez fosse simplesmente hábito. Lembrei que eu precisava comprar remédio de pressão e a farmácia ficava justamente no centro. Resolvi ir, mesmo assim. Peguei o ônibus das 7h15, o mesmo que sempre pego quando vou ao restaurante. 40 minutos balançando naquele banco duro, observando a cidade pela janela. Quando desci na praça, o restaurante estava iluminado do outro lado da rua. As luzes amarelas na fachada me acertaram bem no peito. Foi então que eu parei pela grande janela de vidro. Na nossa mesa de sempre, eu vi Júlia, e ao lado dela estava Pedro, os dois rindo, brindando, animados, não apenas eles. A mesa estava cheia. A irmã do Pedro, o marido dela, e mais um casal que eu nunca tinha visto. 6 pessoas, taças no alto, pratos caros. Meu primeiro impulso foi atravessar a rua e exigir uma explicação. Mas minhas pernas travaram. Talvez fosse a vergonha, talvez fosse o choque. Eu simplesmente fiquei ali, observando, invisível para eles. Júlia usava um vestido vermelho que eu nunca tinha visto, elegante, caro. Pedro, de terno e gravata, gesticulava como se estivesse contando uma grande história. Ninguém ali parecia doente. Aquilo me machucou mais do que eu gostaria de admitir. Fiquei parado um tempo, sem saber o que fazer. Depois cruzei a rua e entrei numa pequena lanchonete em frente ao restaurante. Pedi um café e sentei perto da janela. De lá eu tinha uma visão perfeita da mesa. Foi quando o garçom trouxe a conta e eu vi Julie abrir a bolsa. Ela tirou o meu cartão de crédito. O meu cartão, aquele que eu tinha emprestado para ela na semana anterior, quando disse que precisava comprar remédios, só para emergência, mãe. Devolvo amanhã. Meu sangue gelou. Peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Comecei a olhar os gastos dos últimos dias. O coração parecia uma pedra dentro do peito. R$ 3.000 em roupas, 2.000 em eletrônicos, várias refeições registradas, tudo em uma semana. Eu sabia que não era erro. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E naquele momento, sem drama, sem lágrimas, eu abri a função de bloqueio. Meu dedo ficou parado sobre o botão por alguns segundos. Olhei pela janela e vi que eles tinham acabado de pedir sobremesa. Champanhe também. Respirei fundo. Bloqueei o cartão. Depois congelei a função de aproximação e a de compras online. Tudo. Fechei o aplicativo e tomei o resto do café. Algo dentro de mim tinha mudado. Fiquei ali. Eu sabia que a conta ia chegar. E eu ia assistir. 15 minutos depois, o garçom voltou com a maquininha. Júlia passou o cartão. Negado. Tentou de novo. Negado. Mesmo de longe, eu vi o constrangimento subir pelo pescoço dela. Pedro pegou o cartão e tentou também. Nada. A mesa inteira ficou tensa. A irmã dele começou a mexer no celular. O cunhado procurava a carteira. O outro casal não sabia onde colocar a cara. Meu telefone tocou. Era ela. Respirei fundo e atendi com a voz calma. Oi, filha. Pedro melhorou? Do outro lado, a voz dela tremia. Mãe, seu cartão não está funcionando. Eu tentei comprar remédio e eu olhei pela janela. Ela estava desesperada.
gesticulando para o garçom. Estranho, respondi menos, mas você tá em casa, não tá? Eu posso levar o remédio aí. Silêncio. Depois não precisa, mãe. A gente resolve. E desligou. Eu fiquei observando. Pedro pagou a conta com o próprio cartão. E pela reação dele, provavelmente, estourou o limite. Quando eles saíram, o clima estava completamente diferente. Nada do Reese's, nada do festa. Júlia discutia com Pedro. O resto do grupo fingia que não via. Então, eu me levantei. Era a minha vez. Atravessar a rua naquela noite foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Não era a caminhada em si, eram os anos de amor e confiança que eu sentia se rasgando a cada passo. Quando cheguei perto deles, Júlia me viu primeiro. O rosto dela empalideceu instantaneamente. Pedro virou logo em seguida, ainda com a nota fiscal na mão. R$ 2.340. Eu vi os números com clareza, antes dele amassar o papel de raiva. Mãe, Júlia murmurou, a voz presa na garganta. Eu forcei um sorriso leve, como se nada tivesse acontecido. Que coincidência encontrar vocês aqui. Vim comprar meu remédio de pressão. Pedro engoliu seco. Aqueles olhos que sempre me trataram com simpatia, agora estavam cheios de culpa e irritação. A senhora veio sozinha? Ele perguntou, tentando agir casual. Vim, ué. A farmácia é logo ali. Olhei para ele. Você parece bem melhor. A virose passou rápido. O silêncio pesou no ar. Júlia começou a balbuciar qualquer coisa sobre terem saído para comprar remédio. Encontraram os outros por acaso. Decidiram jantar. Levantei a mão. Não. Não vamos fingir. Eu vi vocês desde que chegaram. Ninguém respondeu. Eu senti uma tristeza profunda, mas não havia raiva. Era como se eu estivesse observando algo de fora, com frieza. Sabe o que mais machuca? Eu disse com calma. Não é o dinheiro. É ter trabalhado 3 anos depois da aposentadoria, acordando antes do sol, sendo tratada como velha e inútil. Tudo para juntar os 20 mil que emprestei a vocês. Júlia abriu a boca, mas não saiu nada. Pedro tentou falar, Dona Maria. A gente ia pagar. Eu prometo. Eu ri. Não um riso de alegria. Foi um som amargo que eu mal reconheci. Com o quê? Com meu próprio cartão de crédito. Ele tentou dizer alguma coisa, mas eu continuei. Aliás, não se preocupem. Ele vai continuar bloqueado. Júlia deu um passo na minha direção, as lágrimas já se acumulando nos olhos. Mãe, você não entende. A gente precisava comemorar. Pedro recebeu uma promoção, foi tudo de última hora. E vocês não podiam me convidar? Perguntei, sem elevar o tom. Ou será que mãe aposentada não combina com o novo mundo de vocês? Foi aí que eu vi a vergonha. Não era arrependimento. Era vergonha. Vergonha de mim. A mulher simples, de ônibus, com roupas baratas, que não tinha vaga naquele novo estilo de vida. Respirei fundo. Minha voz saiu firme. Quero os 20 mil de volta. Tudo. E também o que vocês gastaram no meu cartão. Não me interessa como... Pedro tentou protestar, a gente não tem esse dinheiro agora, então resolvam. Ou amanhã de manhã, eu vou à delegacia registrar queixa de estelionato. O silêncio se tornou pesado demais. Júlia começou a chorar, mas era um choro estranho, mais de desespero do que tristeza verdadeira. Mãe, por favor, a gente é família. Eu balancei a cabeça. Família não mente, Júlia. Família não esconde, não se aproveita, não rouba. Ela se encolheu como se eu tivesse batido nela. Pedro encarava o chão, sem dizer uma palavra. Eu virei as costas para ir embora. Foi quando Júlia gritou: a senhora vai se arrepender, vai ficar sozinha. Quem vai cuidar da senhora quando ficar velha? Me virei devagar. Eu sentia o coração rachado, mas não tremendo. Filha, eu já sou velha, e hoje eu descobri que já estava sozinha faz tempo. Só não tinha percebido. Dei as costas e caminhei. Passo após passo cada um doía. Mas era um tipo de dor que libertava. Nos dias seguintes, eu mantive a mesma decisão. Não atendi telefonemas. Não respondi mensagens. Na segunda-feira, às 9 da manhã em ponto, alguém bateu na porta. Era Pedro, o rosto cansado, olheiras profundas. Ele segurava um envelope e uma folha de cheque. Aqui está, disse, sem erguer os olhos. 20 mil. E mais o valor do cartão. Eu tive que pedir empréstimo. Eu apenas estendi a mão. Peguei
tudo sem dizer uma palavra. Ele ficou parado na porta, esperando algum gesto de perdão que não veio. Fechei a porta com calma. Depois daquele dia, Júlia tentou contato várias vezes, mensagens longas, áudios corosos, promessas, culpas, desculpas, até uma carta, escrita à mão. Dizia que estava arrependida, que tinha aprendido a lição, que sentia minha falta. Mas algumas coisas, quando se quebram, não voltam a ser como eram. Eu não precisava mais olhar para trás. Fiz o que era justo comigo. E com o tempo, algo surpreendente aconteceu. Eu encontrei paz. Não aquela paz forçada, de quem finge que tá tudo bem, mas uma paz verdadeira, construída com escolhas. Passei a frequentar o centro de convivência perto de casa. Fiz amigas, voltei a pintar, algo que eu não fazia desde os 40 anos. Cores e telas preencheram o espaço dentro de mim que estava abandonado. E sabe, o mais curioso, eu não sentia falta de ninguém. Claro, às vezes, uma pontada surgia. Quando eu via uma mãe e uma filha juntas, eu lembrava do que achei que tínhamos, mas era mais luto do que saudade. Luto por uma ideia, não por uma realidade. A vida sugou. E eu percebi que a solidão escolhida é muito mais leve do que a solidão imposta. I'm on opposite. Foi estranho perceber como o tempo pode curar aquilo que parece incurável. No começo, eu contava os dias desde o jantar. Depois parei de contar. Minha rotina mudou, meus sentimentos mudaram. E, sem perceber, eu mudei também. Agora, quando acordo, coloco música, preparo meu café com calma, abro as janelas e deixo o sol entrar. Participo de aulas de pintura, faço crochê, converso com outras mulheres que, assim como eu, descobriram tarde demais que viviam acompanhadas, mas sozinhas. Hoje, não sinto vergonha de dizer que sou feliz, mas ainda tem algo que às vezes volta, como uma sombra leve. De vez em quando eu passo na frente daquele restaurante italiano, não de propósito. O ônibus simplesmente segue o mesmo caminho. E quando eu olho pela janela, vejo a mesa onde eu e Júlia sempre sentávamos. A mesma mesa onde eu vi ela e Pedro comemorando como se eu nunca tivesse existido. Dói um pouco. É uma dor tranquila, antiga. Não é arrependimento, é luto. Luto pela mãe que eu fui, pela filha que eu pensei que tinha. Porque a verdade é simples. Eu amei minha filha mais do que ela foi capaz de me amar de volta. E isso não é culpa dela, nem minha. É apenas o que é. Eu finalmente entendi algo que levou 63 anos para aprender. Amor sem respeito não sustenta ninguém. A gente pode dar tudo, tempo, dinheiro, cuidado, presença menos. Mas se do outro lado não existe consideração, vira desperdício. Hoje eu escolho guardar minhas energias para quem realmente me vê. Para quem me enxergou mesmo quando eu achava que estava invisível. Minhas novas amigas, pessoas que me acolheram, que não se importam com a minha idade, com minhas roupas simples, ou com o fato de eu andar de ônibus. Gente que senta comigo para tomar café e ri de coisas pequenas, que compartilha histórias de perdas e recomeços. Ninguém ali me deve nada, e ainda assim, me dão carinho. Curioso como a vida funciona. Um dia, eu estava chorando em uma calçada, sentindo que tinha perdido tudo. No outro, descobri que na verdade tinha me encontrado. Alguns meses depois do jantar, Júlia apareceu no meu prédio. Não subiu. Ficou na portaria, porque eu pedi que não viesse sem avisar. A conversa foi rápida. Ela dizia que sentia saudade, que queria reparar o que fez. Eu escutei com respeito, mas sem ilusão. Eu te amo, mãe, ela disse, com os olhos vermelhos. Eu respondi com calma. Eu também te amo, filha, mas amor não basta. Confiança se quebra fácil e demora a voltar. Não estou pronta. Ela chorou, pediu outra chance. Eu abracei. Um abraço longo. Um abraço de verdade. Eu não tinha ódio, só não tinha mais espaço para carregar o passado nas costas. Despedimo-nos com gentileza. Ela foi embora. Eu voltei para casa, e pela primeira vez, fechei a porta sem sentir culpa. E talvez você esteja se perguntando se eu perdoei. A resposta é sim, mas do meu jeito. Eu perdoei para ficar em paz comigo mesma. Não para voltar ao que era, não para esquecer. Perdoar não é reatar. Perdoar é seguir. Se ela quiser fazer parte da minha vida novamente, vai ter que entrar devagar, com cuidado, construindo cada pedra desse caminho. Sem exigências,
sem promessas fáceis, sem cartões de crédito. Mas nesse momento, eu não preciso da presença dela para ser completa. Eu precisei perder muito para descobrir algo precioso. Eu me basto. Eu aprendi que respeito próprio é mais caro do que qualquer jantar, qualquer champanhe, qualquer vestido vermelho. E quando alguém pisa em você uma vez, tá apenas ensaiando para a próxima. Eu escolhi parar ali. Hoje, quando alguém me pergunta se foi difícil, eu respondo: foi. Doeu mais do que eu gostaria. Mas eu sobrevivi. E não apenas sobrevivi, eu floresci. Descobri que a vida não acaba quando uma relação termina. Às vezes ela começa. A solidão que eu vivo agora não é vazia. Ela é tranquila, escolhida, cercada de afeto sincero. E se um dia Júlia voltar, que seja porque quer me amar, não porque precisa de mim. Não tenho mágoa, só limites. E sabe qual foi a lição mais profunda? É melhor estar sozinha do que acompanhada por alguém que te diminui. Eu tenho 63 anos e finalmente entendi que respeito próprio não se negocia. Custa caro, mas vale mais do que qualquer coisa. Foi a decisão mais difícil, foi a decisão certa. E é assim que termina a minha história. Não com tristeza, mas com liberdade. Se chegou até aqui, muito obrigado por me ouvir. Essa história tem me consumido e precisava dividir com alguém. Inscreva-se no canal e deixe sua curtida, se entendeu meu lado, e deixe nos comentários de onde está assistindo e se já passou por algo parecido. E se acha que eu fiz a coisa certa,